Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. A você que nos acompanha aqui pela telinha da Band de segunda a sexta-feira às 7 da manhã e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Nosso abraço, nosso muitíssimo obrigado pelo carinho da sua companhia, pela sua audiência. No programa de hoje nós começamos batendo um papo com o Dr. Lúcio Teixeira dos Santos, que é da Comissão Nacional de Educação Jurídica da OAB do Rio Grande do Norte. Doutor Lúcio, um prazer recebê-lo aqui. Tudo bem com o senhor? Bom dia, senhores telespectadores, e bom dia, meu caro Pinto Júnior. Tudo bem, e eu quero já antecipadamente agradecer o convite de participar desse tão prestigioso programa. Para o Conexão Potiguar, é um prazer recebê-lo. Gostaria de começar o nosso bate-papo perguntando ao senhor sobre a audiência pública que acontecerá no dia 22 e em relação, encabeçada pela Comissão Nacional de Educação Jurídica. O que vai tematizar, o que vai discutir? Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer que essas audiências decorrem de uma solicitação que o Ministério da Educação fez ao presidente do Conselho Federal da OAB para que apresentasse sugestões para melhorar o ensino jurídico. E o presidente Marcos Vinícius Furtado, e juntamente com o presidente da Comissão de Educação Jurídica, Dr. Ed Barro, aceitaram logo o desafio e resolveram que, ao invés da OAB, através da Comissão de Educação Jurídica, formular as sugestões e apresentar ao Ministério, devia abrir para todas as seccionais de todos os estados, para que a OAB em cada estado pudesse discutir com diretores, com professores, com alunos, com advogados, com magistrados, com promotores, enfim, com todos os que trabalham na área jurídica ou atuam na área jurídica, para que possam cada um dar a sua contribuição para essa melhoria, essas normas que visam a melhoria do ensino jurídico. A do Rio Grande do Norte será, então, na próxima segunda-feira, dia 22, às 15 horas, lá na sede da OAB, e como cada conselheiro vai acompanhar essas discussões nos diversos estados. Como aqui o Rio Grande do Norte tem, eu não sei se é o privilégio, mas pelo menos a evidência, como eu sou da comissão e já estou aqui, eu próprio vou participar dessa discussão com os colegas do ensino jurídico do Rio Grande do Norte. Há várias polêmicas envolvendo o curso, ou pelo menos há uma inquietação em relação à discussão da qualidade, sobretudo quando sai o resultado do exame de ordem, onde às vezes 80% dos candidatos ficam fora. O exame está rigoroso demais ou as faculdades estão exigindo de menos dos estudantes? Eu acho que existem as duas alternativas. O exame ele não é tão rigoroso, mas ele, ao se tornar unificado, aumentou a dificuldade. E há, portanto, nas universidades há ainda uma necessidade de ser exigido mais, para que o curso seja melhor, tenha melhor nível, prepare mais para o exercício profissional. Não é querer que o curso de Direito se transforme em cursinho preparatório para exame de ordem ou para concurso jurídico. Aí é diminuir demais a dimensão de um curso como o de Direito. Ele tem que ser o curso que prepara o profissional para exercer o direito, seja na magistratura, seja no Ministério Público, seja nas diversas procuradorias, seja na advocacia privada, enfim, seja um profissional do direito em qualquer área que ele escolher. E, em consequência, se a universidade, a faculdade ou universidade preparam o estudante para este exercício, por via de consequência, é para ele estar preparado para fazer o exame da OAB. Isso é uma coisa Quer dizer, o que o senhor está dizendo, se eu estou entendendo, é que a OAB, o exame da OAB não é o principal é o preparo dele para a vida que ele escolheu dentro do segmento jurídico que ele optou. Com certeza, porque a universidade não pode ter só como objetivo, o curso não pode ter só visando o exame da OAB, só preparar para o exame, ele tem que preparar para o exercício profissional.
E aí, dentro desse objetivo, nós vamos discutir na audiência o corpo docente, como é que deve ser o corpo docente, a estruturação do corpo docente, a carga horária, as atividades do corpo docente, a qualificação, o núcleo de prática jurídica. O núcleo de prática jurídica é o laboratório do curso de Direito. E se o estudante aproveitar a ligação da teoria com a prática, ele estará mais preparado para o exame da OAB, que tem a parte teórica, de 80 questões, e tem a parte prática. E na parte prática já se exige a elaboração de peças jurídicas, mas não é só isso, é o estudante, dentro do caso que é apresentado, saber qual é a ação adequada e elaborar aquela peça jurídica relativa àquela ação. Então, se ele não diagnosticar, digamos assim, a ação correta, fará a peça errada e aí tem a reprovação na segunda fase, que é o exame prático. E o núcleo de prática jurídica é um dos segmentos do curso que propicia os meios para exercício da prática, realmente, que já vai facilitar, em consequência, para a aprovação no exame de ordem. Doutor Lúcio, o que é que mais reprova, a primeira ou a segunda fase? O que mais reprova é a primeira fase. Em que pese ser a primeira fase uma prova objetiva de marcar, não é? Mas é a que mais reprova porque a abrangência de todas as áreas do direito. Já na segunda, apesar de ser prática, tem que ter a peça, mas o estudante, ao se inscrever para o exame da OAB, ele escolhe a área que ele quer ser examinado da prova prática. E a outra prova não, é abrangendo todas as disciplinas, e aí é muito maior a dimensão e tem que ter um maior preparo, e é onde reprova mais. Doutor Lúcio, eu pedi licença ao senhor, aos nossos telespectadores, faremos um rápido intervalo comercial e voltaremos em um minuto conversando ainda com o doutor Lúcio Teixeira dos Santos, que é da Comissão Nacional de Educação Jurídica da OAB no Rio Grande do Norte. O intervalo é pequeno, a gente volta em um minuto. Sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. De volta com o programa Conexão Potiguar. No terceiro bloco do programa de hoje, nós conversamos com o diretor do Sindipetro no Rio Grande do Norte, Márcio Dias. Neste bloco, nós estamos conversando com o Dr. Lúcio Teixeira dos Santos, que é da Comissão Nacional de Educação Jurídica da OAB, sobre uma audiência pública que acontecerá no próximo dia 22, aqui na cidade de Natal, onde se discutirá a questão, uma série de informações e de sugestões para serem levadas ao MEC. Doutor Lúcio, queria lhe perguntar isso. O senhor tem clima por parte do MEC, do ministro Mercadante, no sentido de receber essas colaborações, essas informações, essas sugestões da OAB, das secções de todo o país, no sentido de vir a incorporar como políticas do MEC? Bom, o ministro pediu ao presidente Marco Vinícius que fosse dada essas sugestões. Em que pese nós temos já uma experiência pretérita de a OAB se pronunciar muitas vezes contrária à criação de curso ou ao reconhecimento ou à renovação do reconhecimento, e o MEC renovar ou criar ou
de qualquer maneira, manter o curso. Então, em que pese já haver isso, mas agora houve essa disponibilidade do ministro, que pediu à OAB essas sugestões, e a OAB vai apresentar com a maior interesse e com a maior boa vontade, e esperando que de fato essas sugestões sejam incorporadas ao novo marco regulatório do ensino jurídico, que o ministro quer já no mês de agosto já sair essas novas normas. O fato de imaginar que as nossas sugestões possam não ser aceitas, não nos diminui a vontade, o entusiasmo e o desejo de apresentá-las. Nós vamos fazer a nossa parte. E vamos fazer a nossa parte no sentido de que as sugestões ofereçam meios para propiciar a oportunidade do curso se tornar melhor. Na sua qualidade opinião, do curso ser melhor. Doutor Lúcio, o senhor tem uma vasta experiência também na academia, no setor público, enfim, o senhor já praticou e observou o direito de vários ângulos. Na sua opinião, quais são os principais defeitos e as principais virtudes, vamos ficar em duas, do nosso direito, do direito praticado, ensinado aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo? O que precisa se corrigir de rumo e o que a gente tem de qualidade? Na verdade, isso nem é só no Rio Grande do Norte, mas como a gente vai discutir agora do Rio Grande do Norte, claro. É preciso que os cursos tenham haja de fato a teoria e a prática, essa é preciso ser muito forte. E é preciso também que os estudantes estejam disponíveis para não só assistir à aula e achar que ali só é suficiente, que está certo, está bastante. É preciso que o estudante tenha o interesse de pesquisar, tenha o interesse de procurar aprender, de procurar praticar, de ir ao fórum, de assistir a audiências, de assistir júris, de procurar nos tribunais, de assistir sessão em tribunal, nas câmaras. Então, na hora que o estudante, ele vem fazer o curso imbuído do princípio, do desejo, do objetivo, de fato, de ser um bom profissional, isso está faltando, essa motivação. Como o curso se tornou um curso de muito prestígio, por ser um curso muito procurado e por dar mais opções de mercado, porque além do próprio direito já ter várias opções, como o bacharel em direito, ele pode fazer concurso para todas as áreas praticamente que exige só curso superior e leva uma certa vantagem, porque em quase todas tem legislação. Então, como o curso tornou essa atração, muita gente veio fazer direito, alguns porque os familiares querem, há uma pressão de que o filho faça direito porque acha que tem mais chance de mercado, e aí o próprio aluno não queria aquele curso, queria outro. E às vezes, quando não quer, não faz como devia fazer. Não pode ser para constar, como se diz na linguagem do futebol, para cumprir tabela. Tem que fazer para querer estudar, querer aprender, querer se preparar e querer exercer bem aquele mistério. É até uma profissão muito dinâmica, que precisa o exercício constante. E agora que muda toda hora, a legislação muda, o costume muda, o direito avança, hoje tem decisões de juízes de forma que nunca se imaginava antes, ele decide às vezes contra a própria legislação, mas atualizando, porque hoje tem outro tempo, a lei está muito estática e a sociedade está em evolução constante. Então o direito hoje é um universo muito grande que é preciso que o estudante tenha disposição. Eu costumava dizer aos estudantes, quando eu iniciava, eu ia dar uma palestra para os que iam iniciar, dizia, bom, quem não gostar de ler, a partir de hoje trate de gostar. Era bom que pudesse começar a partir de ontem, mas como não é mais possível, pode ser a partir de hoje. Mas ou lê, ou se informa, ou pesquisa, ou se atualiza, ou está fora do mercado. E quando se perguntava assim, o mercado comporta tantos bacharéis, eu sempre dizia, comporta os mais destacados, comporta os que fizerem a diferença. Aquele que estiver só na média ou abaixo da média, o mercado não exclui, ele não chega a incluir. Porque às vezes o estudante dizia, professor, então nós vamos ser excluídos? Não, vocês não vão ser excluídos, vocês não vão chegar a ser incluídos.
É diferente. Ser excluído e não ser incluído. Vocês não serão incluídos se não tiverem aptos a essa inclusão. Eu queria perguntar para o senhor é um conselheiro federal reeleito. Queria que o senhor explicasse para nossos telespectadores qual o papel do conselheiro federal. Os conselheiros federais, a OAB, ela funciona de forma federativa e é uma coisa muito interessante porque cada estado tem 3 conselheiros federais. Tanto faz o São Paulo, que tem mais de 200 mil advogados, como o Roraima, que tem menos de 1.000. Mas são 3 por cada estado. E aí, a OAB é uma defensora da sociedade, ela não apenas está lá tratando da corporação, tratando da categoria. Ela é sim representante da categoria, o Conselho Federal representa os 750 mil advogados do país, a nossa responsabilidade é muito grande, nós somos 81 ao total e representamos 750 mesmo tanto, mesma quantidade do Senado. Somos 700, representamos 750 mil, mas nós lá estamos, então, para acionar a justiça em defesa da sociedade. E aí, em defesa da sociedade, do voto limpo, das eleições limpas, dos direitos do consumidor, do meio ambiente, da educação, da saúde, são várias ações diretas de inconstitucionalidade, várias ações. Então, é uma defesa intransigente da sociedade e, sobretudo, da liberdade e da democracia. A OAB pugna pelos direitos da sociedade, sobretudo do regime democrático. Sempre esteve à frente dos grandes movimentos nacionais e vai continuar assim. É verdade, a OAB tem esse papel, inclusive quando foi o momento das diretas do impeachment do Collor, na anistia. Antes disso já teve na anistia, a OAB já teve um papel importante. A OAB sempre exerceu, inclusive na época da ditadura, era da OAB os advogados que defendiam a sociedade, tantos que foram vítimas da ditadura, e a OAB sempre esteve intransigente, corajosa, participativa em defesa das liberdades. Doutor Lúcio Teixeira dos Santos, queria agradecer hoje o senhor aqui engrandeceu o Conexão Potiguar. Lhe passo o jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte, e agradeço a sua entrevista, ao mesmo tempo em que desejo boa sorte para a audiência pública que acontecerá no dia 22 de julho na sede da OAB. Eu agradeço o jornal, agradeço a oportunidade da entrevista e me ponho à inteira disposição para qualquer ocasião em que eu possa ser útil da informação ao público do Rio Grande do Norte. Muitíssimo obrigado, doutor Lúcio Teixeira dos Santos. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos na sequência com o diretor do Sindipetro no Rio Grande do Norte, Márcio Dias. É rapidinho o intervalo. Acompanhe as principais notícias do Brasil e do mundo para você sair de casa bem informado. Porque esse assunto tem gerado muita polêmica na cidade. Primeiro Jornal, com Patrícia Maldonado e Luciano Faccioli, de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Quer saber tudo sobre os famosos? Acesse band.com.br. De volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo e abraçando a você que nos acompanha aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte. Neste bloco nós vamos conversar com o diretor do Sindipetro no Rio Grande do Norte, Márcio Dias. Antes, porém, do nosso bate-papo, vamos ao Momento Veredas com Clésio Brazeguelo. Bom dia, Pinto Júnior, bom dia aos telespectadores. Esta casa é um exemplo ainda mais completo do que é sustentabilidade, do que é o conceito Veredas de urbanizar, de construir, de fazer uma casa com perfeita integração com os elementos da natureza. Isto porque ela já tem uma construção com um pouco mais de tempo que as outras casas que eu tenho mostrado para os telespectadores, então a natureza já está compondo
com a engenharia e com a arquitetura. O objetivo do paisagismo, o objetivo dessa integração da engenharia e da arquitetura já foi alcançado. Nós já estamos aqui gozando de toda a tranquilidade, de todo o conforto, de todo o bem-estar que essa integração proporciona, que essa maneira de se construir proporciona. Vejam bem que é uma casa que tem, durante todo o dia, um sombreamento constante em todas as faces da casa. A ventilação transita pela casa de uma ponta a outra. E esse terreno, vejam os telespectadores, seria conhecido como um terreno do lado sol e não do lado sombra. Portanto, mais ainda é demonstrado que a natureza pode ser um elemento que venha não só a contribuir, como resolver qualquer questionamento. Dentro de um conceito de urbanizar como este do Veredas, do Lago Azul, o terreno lado sol, lado sombra, ele é totalmente indiferente. Basta você compor com os elementos da natureza e eles vão trazer para você aquele benefício tão esperado da qualidade de vida. É com você, Pinto Júnior. Ok, Clésio Brazaguelo, criador do conceito Veredas. No programa de hoje nós estamos tendo o prazer de receber aqui o diretor do Sindipetro no Rio Grande do Norte, Márcio Dias, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, Márcio? Bom dia, Pinto Júnior. Bom dia aos ouvintes, né, os telespectadores do Conexão Potiguar, que é a razão maior de estarmos aqui, não é isso, Márcio? A grande audiência, né? Márcio, qual o seu olhar sobre as manifestações? A última vez que você esteve aqui, nós conversávamos sobre as manifestações que aconteceram sem bandeira de partido, sem bandeira das centrais sindicais. A última teve as centrais sindicais, teve bandeiras partidárias. Qual o seu olhar? Veja bem, as manifestações no Brasil não são nenhuma novidade, né? O povo brasileiro é um povo que nasceu lutando. Primeiro, lutou contra a escravidão. Os índios lutaram também contra a escravidão, contra a opressão, a invasão estrangeira. E de lá para cá, desde o descobrimento do nosso país, lutas não faltaram. Hoje nós temos uma diferença, porque no passado a elite, né, brasileira, uma elite covarde, subserviente, repressora, né, enfim, uma elite que jamais teve um projeto de nação. Sempre pensou o Brasil como uma mina de ouro para atender seus interesses e dos seus patrões lá de fora. Então esse pessoal sempre combinava o quê? Né? Essa dominação com repressão. O povo lutava, ele reprimia e tal, etc. Porém, agora nós temos uma diferença. Nós estamos vivendo uma época onde temos, dos 10 anos para cá, um governo com uma certa ascensão democrática. É um governo que dialoga, que tem um diálogo democrático com a sociedade. Então, esse componente repressivo, ele foi muito diluído em governos estaduais. Você, lá em São Paulo, ali é um governo de direita, o PSDB com aquela visão antiga, né, da antiga elite. Massacra o povo e qualquer coisa reprime com a violência, que foi aí o estupim. Então, essa luta, ela é extremamente importante, porque, veja bem, se você vem transportar para o nosso tempo presente, atualmente as demandas são outras, né? Você tem demanda também, sim, por mais democracia, por participação popular, porque, a bem da verdade, os poderes da República ainda estão muito contaminados por esses componentes de autoritarismo, de corrupção, de etc, etc. Você tem um judiciário inoperante, né? O próprio ministro aí estava falando que mais da metade dos casos de corrupção estão tudo engavetados. Na esfera trabalhista, mais de 2 milhões de processos transitados em julgado não são executados pelas manobras, os tais recursos, né? As empresas utilizam, enfim. Então o judiciário é uma coisa, há pouco tempo você viu aí privilégio, cheivado de coisas realmente descomprometidas com a República, com o espírito republicano. Você vai para o executivo também, uma série de problemas que não comungam com um avanço da democracia nesse sentido. E você tem o poder legislativo, ou seja, o Congresso Nacional, pelo amor de Deus, né? Completamente em dessintonia com as aspirações populares, com a democracia, com o avanço da participação popular, e sem enfrentar
as questões mais importantes da nação de forma decisiva. Então você vai juntando tudo isso aí do ponto de vista da República e você traz para o cotidiano das pessoas, você vai ver o quê? Quais eram os grandes questionamentos, né? O problema da mobilidade urbana é um caos isso, né? Uma arquitetura das cidades projetada para quê? Para atender os ditames da indústria de automóveis. Aí você tem, além de ter um trânsito caótico, condições de acesso cada vez difíceis, o povo sendo servido aí, entre aspas, por transporte coletivo ineficiente, verdadeiras sucatas. O povo anda feito, nem uma sardinha anda tão enlatado como o povo anda nesses transportes. Cidades, por exemplo, como Mossoró, por exemplo, nem transporte coletivo pode-se dizer que tem. O povo vive pedindo carona nas esquinas. Então, você tem esse conjunto de fatores. Aí você tem serviço público. Maria, não se pode nem chamar de serviço público, totalmente solapado pelo interesse privado por dentro, corroendo tudo, esculhambando com tudo, sem dar condições ao povo de ter um atendimento à saúde, à educação, à segurança de boa qualidade, com tanto imposto que o povo paga. Então você vai juntando isso com as condições de trabalho, né? As condições de trabalho no Brasil são ainda precárias, né? Você vê aí uma situação de assédio moral, de baixo salário, de ataques aos direitos dos trabalhadores. A cada dia aparece uma novidade de empresas querendo sonegar direitos, retirar direitos, ou no Congresso, ou se não na marra, no dia a dia do trabalhador. Então você vai, uma juventude, né, questionadora como sempre. Então isso foi juntando, gerou todo esse caldo de cultura e daí vieram as manifestações e as mobilizações que é bom que se diga. Você vê diferença entre aquela que teve a partir da internet e dos jovens e esta segunda que teve das centrais sindicais? Absolutamente, apesar de que o PIG, né, a grande mídia, querendo dizer que o povo que estava a partir das redes sociais não era povo, era sei lá o quê. E essa outra agora era o povo, ou seja, os trabalhadores, centrais sindicais, que também não era povo, também não disseram o que era. Então, mas veja bem, qual é a internet? A internet funciona hoje como funcionou o rádio há anos e anos atrás, como funcionou os boletins, os jornais escritos, enfim, como no passado funcionou a fumaça, né? Os tambores lá que batiam um bombo para poder o outro escutar. Então, são meios de comunicação. E a tecnologia é uma conquista da humanidade. Então, as redes sociais hoje, elas têm mais agilidade, são fascinantes, mas do ponto de vista do controle dessa tecnologia, você não pode dizer que ela é do povo, é das corporações, né? Agora, o povo utiliza porque eles precisam vender e é uma contradição para eles mesmos. O fato é que não tem, você veja bem. Agora, quem estava na rua eram os trabalhadores e uma boa parte, inclusive, da juventude, que também se fez presente. No outro dia, quem eram? Os jovens, filhos de trabalhadores. Muitas mulheres, esposas de trabalhadores, idosos que foram trabalhadores aposentados, que são desqualificados nesse país, e estavam também lá. Então, no frigir dos ovos, ao fim e ao cabo, como diz o ditado, todos são trabalhadores. Ali não tinha empresário, não tinha banqueiro, não tinha nada disso ali, naquele dia e agora também. Então, aí é o temor. O temor dessa elite covarde que eu falei há pouco. O que é o temor? De que essa luta agora do dia 11, junto com as demais lutas, se converta numa luta de classe poderosa e aí o povo vai enxergar não apenas as contradições do ponto de vista da economia do país, mas também do ponto de vista de classe, do ponto de vista de que o povo brasileiro, já explorado secularmente, começa a enxergar que a sociedade não é uma cortina de fumaça. E que pode ter mudanças, né? Pode ter. Diretor do Sindipetro, Márcio Dias, muitíssimo obrigado por estar conosco no programa de hoje. Lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas. Muito obrigado. Eu que agradeço e aqui queria apenas também fazer aqui uma denúncia, que é aquela questão do esvaziamento da Petrobras aqui no Rio Grande do Norte. Vamos fazer um outro programa sobre isso, porque agora estão me avisando que nosso tempo se esgotou. Então, mas na próxima semana a gente fala sobre isso. A você que nos acompanha, muitíssimo obrigado, um grande abraço e até amanhã às 7 da manhã.